Queria compartilhar um texto que eu compartilhei num vídeo recente com a igreja. Eu queria ler com os irmãos, Salmo 32, 8. Mais uma vez, aquilo que eu compartilhei em vídeo com os irmãos, eu quero ler aqui com a igreja hoje. E diz assim a palavra do Senhor: Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse salmo é mais rico ainda em detalhes, mas eu queria ficar apenas com esse versículo. Porque aqui tem bem resumido aquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida dessa igreja, e eu oro que tenha sido verdade e você tenha experimentado essa verdade na tua história, na tua vida, nesse ano de 2023. É a presença do Senhor nos conduzindo, cuidando de cada um de nós. Mesmo na adversidade que você enfrentou e passou, mesmo em algumas circunstâncias que não ficou claro o que Deus estava fazendo, porque muitas coisas a gente vive e passa e não tem clareza exata do que Deus está trabalhando em nós. Mas esse versículo é uma oração presente e que vai também nos acompanhar em 2024. A certeza de aqueles que estão em Cristo, que o Senhor continuará instruindo, ensinando no caminho que vamos seguir com Ele em 2024, e que você tenha um coração ensinável e ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor vai te aconselhar e como Ele vai cuidar de você nesse próximo ano. Não passa correndo por esse versículo. Veja a riqueza que a gente tem aí. Aqui não é um versículo, inclusive, tem bastante moçada aqui hoje, aqui das adolescentes, jovens também. Tem essa, às vezes você quer ler isso aqui só na véspera do Enem, né? Só naquela, sabe aquela oração, né? Mas aqui é uma oração para todos os dias. Não é para o dia do desespero apenas. Mas sabe aquela segurança? O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Na UTI ou no dia da celebração comunitária. O Senhor cuida de nós no dia que tem fartura, mas no dia da escassez também. O Senhor cuida de nós. Irmãos, ontem eu tive um tempinho, estava vendo um vídeo à tarde, e eu ia até compartilhar com a igreja, mas por questões de tempo e da maneira como a gente ia conduzir o culto aqui hoje, depois eu queria te encorajar aí na internet. Vai no YouTube, clica ali no YouTube, Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um querido amigo e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, é missionário, pastor transcultural, plantador de igrejas, foi missionário por muitos anos aí entre indígenas e tradução da Bíblia. É um irmão que nos seus anos de ministério já teve malária e tudo quanto é outro tipo de doença que você pode imaginar que missionários transculturais em países aí com dificuldades na saúde pública de verdade enfrentam e passam e vivem. Um homem estudioso da palavra de Deus. Já o meu último contato com ele, inclusive, o pastor Edson ainda estava vivo. Estive participando de um dia ali numa dos encontros da Associação de Missões, eu não lembro mais nem a sigla, mas era um encontro de missões do Brasil aí, ali em Águas de Lindóia. E que alegria foi ter um dia com ele ali, desfrutar de comunhão, de conversa e de ouvi-lo. E ele esteve aqui na primeira igreja de Batista Santo André também, quando nós congregávamos ali antes de plantar aqui a igreja também, em outros encontros. Muitos aqui conhecem, são edificados por seus livros e pelas suas mensagens aí online. Aliás, se quiser ouvir uma boa palavra de Deus, pode clicar qualquer tema que o Ronaldo Lidório esteja pregando, é do Senhor ali, viu? Que homem que dedica a sua vida, seu conhecimento, o amor, e agora ele está enfrentando um câncer. Nesse ano, foi diagnosticado com câncer e está fazendo tratamento. Você vai ver um vídeo dele já bem fragilizado aí com a quimioterapia que ele está passando, enfrentando dia a dia. E aí ontem ele postou um vídeo mais recente. Ele posta um vídeo para atualizar ali da sua saúde brevemente. É um vídeo de 2, 3 minutinhos, não chega a 3 minutos completos. E aí ele fala sobre 10 pontos que ele compartilha para esse novo ano de 2024, para você ser edificado. E aí, você ser edificado por uma pessoa que está enfrentando o que ele está passando agora, é ironia por um mau humor que às vezes a gente apresenta aqui, não é?
de indiferença ou de deixa para o outro testemunhar, deixa para o outro falar, porque meus grandes problemas, eu não estou zombando, eu só estou falando porque isso também é um alerta para o meu coração. E como é bom ouvir da boca de um outro, passando por tanta adversidade, ainda louvor, gratidão e honra ao Senhor. Porque tem gente que espera só no dia que eu sou abençoado, eu louvo a Deus. Mas enquanto esse dia da bênção não chega, eu não falo, eu não testifico, eu não afirmo. Por exemplo, irmãos, eu queria que a igreja aprendesse, e eu estou aprendendo também junto com isso, por favor, quando eu falo isso, eu me incluo sempre naquilo que eu estou falando. Não é para apontar o dedo para ninguém. Mas, quando a gente fala assim, vem dar um testemunho aqui, que pena que a gente não ouviu de alguém, no meio da aflição, louvar a Deus. No dia de... Aliás, a gente ouviu, em parte, lógico, por favor, não quero ser também insensível com tantos assuntos que foram compartilhados, porque tem gente aqui que compartilhou no meio da dor. Mas sabe aquele testemunho que o Senhor não te respondeu do jeito que você queria? Deus não fez, não agiu, e você consegue glorificar a Deus? Irmãos, por favor, não estou falando que isso é simples, fácil, automático de fazer. Mas você entende a diferença disso? Dá para entender? E igreja é isso, irmãos. Quando a gente fala assim, vem dar um testemunho aqui, a gente não está esperando só quem teve o ok lá, sabe? Porque tem gente que pensa que é isso, né? O dia do culto ou da oração. Você está naquela máquina do caça-níqueis, né, que fala? Que você vai abaixar ali e vai dar, né? Salmo 23, nos 3 trequinhos lá, e aí, bênçãos, premiado. E enquanto não dá tudo certo, a bênção não chegou. E a gente não presta atenção num versículo como esse, que o Senhor promete cuidar de nós, mas não explica exatamente o que é o Senhor cuidando de nós. Aqui não está a resposta exata, precisa, para você pegar esse versículo e aplicar. Então, Deus cuida de mim da maneira A, B, C, pragmática. Apenas uma afirmação para você aprender a descansar, tua mente às vezes perturbada, agitada, às vezes até incrédula, ou preencha do jeito que você quiser. Mas aqui é afirmando, o Senhor vai te aconselhar e cuidar de você por onde você passar. Porque essa oração que você pensa que o Senhor não te respondeu, como assim Deus não te respondeu? Deus já te respondeu, com não, com nada agora. E tem gente que fala ainda, né? Eu sei, irmãos, por favor, não quero ser ignorante aqui. Eu sei que existe aquele espera no Senhor, mas o espera do Senhor é um não. Você já entendeu que com Deus é não e sim? Essa espera de Deus hoje, Deus te deu não. Não é agora, não é hoje, não é nesse momento. Eu espero. Mas Deus está cuidando. Mesmo nessa situação inexplicável, por exemplo, tivemos algumas situações de luto nesse ano aqui. Teve livramentos do Senhor, como a gente, humanamente, a gente visualiza, espera e aguarda, e ouvimos, irmãos, e para a glória do Senhor ouvimos. Glória a Deus pelo livramento de vitória na vida da Carol, do Rodolfo, na sua família. Glória a Deus pelo livramento grande que a gente fala, porque a gente viu a morte próxima ali. E o Senhor prorrogou os dias de vida aí do Edson, da Meire. É um milagre do Senhor, não apenas através da cirurgia, dos médicos, mas milagre do Senhor. Glória a Deus por isso. E tivemos luto também aqui no nosso meio. Tivemos a família do Cláudio, que recentemente perdeu o papai. Tivemos outras perdas aqui no nosso meio. Dias de adversidade. Tivemos problema aqui na igreja. Lembra, janeiro? Quem chegou depois? Porque tem muitos irmãos que chegaram nesse ano aqui na comunidade. Em janeiro, a gente estava feliz. Janeiro, descansa, restaura. E no último domingo de chuvas, perdemos esse teto. Todas as cadeiras aqui danificadas com o alagamento que teve dentro desse salão. Imagina, estamos numa subida e a igreja foi alagada. Só a igreja, a ironia é essa. Corredor livre, salão da igreja alagado depois de uma terrível chuva, obra atrasada, o fundo ali todo um caos. A igreja sem os recursos para isso, porque já estávamos no limite com a obra e com dificuldades com o pessoal prestando serviço aqui. Um estresse, um absurdo.
E o que Deus fez? Vai ensinando. Vai sustentando para aquele dia. Agora vem uma diversidade, aí você muda o tom. Vai encarar aquele dia. Ou você vai para casa e fala, agora acabou. Bom, você encara o dia. Você vive aquela luta que está ali diante de você, dá um nome, consagra ao Senhor e enfrenta. Porque tem gente que muda de igreja, tem gente que muda de família, tem gente que muda de emprego. Mas tem situações que a mudança é no teu coração, é na tua postura. E viver, consagrar e aguardar no Senhor. Por quê? Porque Ele continua a nos aconselhar e cuidar de nós no dia da adversidade. Sabe aquele e-mail que você recebeu com não nesse ano? É o Senhor ainda assim cuidando de você e te aconselhando. Sabe outros e-mails positivos que talvez você recebeu, outras circunstâncias, que glória a Deus que o Senhor trata com cada um de nós aqui em diferentes tons e momentos e riqueza da diversidade e da variedade que é a igreja do Senhor. Porque já pensou se fosse só um tom, irmãos? Só um grande tom aqui, laranja, azul, isso, aquilo, outro. A gente não se sustentava, mas graças a Deus que tem o outro, num outro dia, num outro momento, vivendo uma outra coisa. E aí você ouve e você fala, o Senhor agiu na vida daquele meu irmão num dia que eu nem sabia que ele estava passando. O que você fez com os testemunhos que você ouviu aqui? A gente aprendeu, a gente ouve, a gente fala, você passou por aquilo, e aqui foi tudo breve. Aqui é só o início. Mas o que a gente viu? O Senhor aconselhando e cuidando. O Senhor instruindo, ensinando no caminho que cada um aqui precisava, deveria seguir. E o próximo caminho, que é o mesmo caminho, continuando nessa estrada, até o dia de Cristo. O Senhor continua a nos guiar e a nos orientar. O que virá em 2024? Que Deus te dê prosperidade, Deus te dê graça, que Deus te dê vitória. Mas não tem vitória se não teve uma luta. Não tem a prosperidade também se você não aprendeu algo no tempo da escassez. Não tem uma vitória na saúde se não veio uma enfermidade. Não tem esse milagre se não teve algo que trouxe conflito. Porque o milagre é algo que Deus fez que só Ele poderia fazer para justamente você viver e saber da glória ao Senhor. Então o que virá em 2024, eu não sei exatamente, porque não sei nem o que virá na ceia de hoje à noite, na minha casa e na sua casa. Mas eu sei que o Senhor vai continuar nos instruindo, ensinando nesse caminho que precisamos seguir. Que todo discípulo de Cristo precisa seguir. E Ele vai continuar nos aconselhar e cuidar de cada um de nós. Não desista, fique firme, arregaça as mangas, levanta da cadeira, procure oportunidade para servir e ser bênção, procure oportunidade para colocar o dom que o Senhor te deu e que tem um nome para ser usado no meio do povo de Deus para frutificar. Porque se você continuar não colocando o dom que Deus te deu para a glória do Senhor, vai continuar não dando fruto nenhum. Entendeu? Porque 0 mais 0 vai dar 0. Agora coloca isso para o Senhor frutificar. É Ele que vai frutificar, não é você. Mas coloca para servir. É 1 talento. São 5. É mais. Mas coloque para o Senhor, porque a questão aqui também não é a quantidade, mas é colocar a tua vida para o Senhor fazer florescer algo bonito em 2024. Para você passar um ano e falar, eu cresci, eu amadureci, eu permaneci no caminho, o Senhor me guardou, o Senhor me instruiu, mas fique no caminho, não fique à deriva, não fique à toa. Irmãos, as circunstâncias que a gente vive de família, do dia a dia, de lutas, são diferentes. Eu não estou cobrando ninguém aqui publicamente, mas eu quero falar para você, fique no caminho, permaneça no caminho do Senhor. Não fique sozinho. Onde que está a igreja reunida? Não é o prédio, mas aqui tem um significado. Aqui tem um ajuntamento do povo de Deus, que podia ser no estacionamento, podia ser ali, podia, mas fique onde o povo de Deus está reunido, pregando a palavra e entenda os ritmos de vida que o Senhor nos dá. Quando o Senhor permite que a gente congregue, se ajunte, se provoque a estar onde a palavra é pregada, onde a igreja adora,
canta, ora, oferta, participa, celebra, invoca o nome do Senhor, ora uns pelos outros, porque é isso que o Senhor usa também para a glória dele e para nós sermos edificados. Por isso, irmãos, eu queria ainda bater na tecla de um tripé simples, para você colocar em 2024 e a tua mesa não ficar bamba, porque se for só duas pernas, é meio complicado, tem que ser uma arquitetura diferente. Mas eu quero falar de um tripé simples que eu aprendi justamente com o pastor John Stott. Que uma vez perguntaram para ele sobre qual que era o segredo. Tem um vídeo aí na internet com tradução, depois você pode até fuçar ali e tentar descobrir. Perguntaram para ele já com mais de 70, 80 anos ali de idade, qual que tinha sido o segredo do ministério dele, da vida dele, o que ele tinha feito de diferente. E ele respondeu com uma simplicidade britânica, né? Só faltou o copo de chá, né? Do lado ali para ele trazer aquela clareza assim, inglesa. Mas ele falou, leu a Bíblia diariamente, orou diariamente e congregou com regularidade na igreja do Senhor. Foi isso que o guardou até o fim da vida. Ler a palavra, orar e congregar com a igreja do Senhor. É o que eu quero te dizer para 2024. Tem gente aqui quebrada financeiramente, tem gente aqui quebrada no relacionamento conjugal, tem gente aqui quebrada no relacionamento com pais e filhos, tem gente aqui quebrada emocionalmente, tem gente aqui quebrada porque precisa de perdão, tem gente aqui que precisa de um milagre do Senhor porque está precisando de provisão, tem gente aqui que precisa aprender algumas ferramentas na vida para amadurecer. Sabe essas pessoas que estão instáveis hoje? Sabe pessoas hoje que toda hora a emoção está um tornado, um negócio maluco? Gente aqui que vem uma adversidade e não fica firme. Vem dúvidas e a fé desfalece. Gente que não amadurece no discipulado em Cristo. Como é que você reverte essa engrenagem que está errado, alguma coisa está errado? Irmãos, não é com a campanha de oração. Pode fazer, pode orar e consagrar isso a Deus. Quem sou eu para falar não? Mas tem coisas que são mais básicas e simples e o resultado final é a perseverança daqueles que estão em Cristo. Então, leia a palavra, ore e congregue numa igreja do Senhor, com seriedade. Porque quando eu falo congregar, não é vir ao culto público do domingo apenas, também envolve isso. Mas congregar é uma igreja que você pertence, porque você pertence a Cristo e se identifica com o povo de Deus que está encarnado. Aqui não é um bando de pessoas de almas, né? Porque tem muita gente que ama as almas, não ama os encarnados, né? Que é mais fácil uma alma do que uma pessoa, né? Eu sei disso, também experimento isso na minha vida. Mas o Senhor nos deu pessoas para amarmos, para convivermos, para perdoarmos e para prosseguirmos. Então, em 2024, a minha oração para você de avivamento é um despertar. Porque tem pais também, e a gente tem às vezes nossa linguagem, meus irmãos, eu estou falando, eu tenho filhas. Mas se a gente quer que haja um avivamento nos adolescentes e na juventude, tudo, quando naquilo que é básico na infância, no dia a dia, na vida, não é feito, é desprezado. Então você começa, dê o primeiro passo. Por que a gente está falando do devocional? É para vender livro? Não, a gente nem lucrou, vendeu no preço que foi repassado para a gente, só arredondou o valor por causa da questão aí que você sabe como é que é o dia a dia para controlar essas coisas. Não é para vender livro, não é para ficar falando bonitinho e dar a impressão que aqui é uma igreja intelectual e coisa e tal, não. É para que te abençoe, para que te ajude a ter ordem, a disciplina, a prosseguir. Então, irmãos, para terminar, abra comigo em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Abra lá. Eu perdi aqui a referência, mas Romanos 15, versículo 4. Vamos ler? Aliás, eu vou ler por ali por causa da questão da iluminação aqui. Bem confundido aqui, mas eu vou ler aqui na projeção. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito
para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das... De onde? Não é do profeta de Deus ali que você vai atrás do culto de oração? Não é atrás da oração forte? Porque ali tem uma pessoa de Deus para falar para o teu coração. Não, o texto está falando, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Centralidade da palavra de Deus na vida de todo aquele que é nascido de novo. Você quer amadurecer? Quer aprender a ter as finanças em ordem na tua vida? Quer aprender a respeitar o próximo? Quer aprender sobre a educação de filhos? Sim, você pode fazer um monte de curso, um monte de canal de YouTube, clicar e aprender. Pode aprender mesmo, há muito conhecimento por aí. Mas transformação na vida, algo que só o Espírito Santo faz, vem por meio das Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para sermos transformados de glória em glória pela palavra. Centralidade das Escrituras. Por isso, irmãos, amanhã, não é amanhã ao meio-dia que você escolhe um plano de leitura bíblica. Você deveria estar já olhando para isso desde dezembro, desde novembro. Desde novembro você já deveria ter tomado uma atitude e falar, eu vou escolher uma nova Bíblia bonita, impressa, com texto que aos meus olhos tenham conforto, numa tradução que eu também tenha conforto para ler, já que estamos no Brasil e você tem a nova Almeida atualizada, você tem a nova versão internacional, você tem a Almeida Revista atualizada, a Almeida Revista corrigida, a Bíblia Mensagem, você tem diversos textos em português, e o problema aqui não é qual versão da Bíblia que você lê, porque fala, você lê na NVI, ou você lê na... Não é esse o problema é não ler a palavra. O problema é não ter Bíblia nenhuma num país que tem Bíblia para todo mundo. E aí você quer que no dia 1º de janeiro é que você vai tomar a decisão de ler a Bíblia agora, porque eu vou ler 3 vezes o Velho Testamento e 8 vezes o Novo Testamento. O cara nunca leu nem Lamentações, que o Marcos citou aqui hoje, o versículo na hora da oferta. Sabe, nem encontrar na Bíblia onde que está. Se você é novo na fé, não tem problema nenhuma vergonha com isso, mas aprenda, prossiga, faça algo. Agora, você quer que a igreja do Brasil tenha um avivamento do Senhor com uma postura frouxa na questão que é básica, que é ler as Escrituras. Não, eu quero que minha vida conjugal, minha família, tenha uma transformação em 2024. Desculpa, papo furado. Porque a tua vida irá buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, agora, hoje e já. Eu estou fazendo isso, irmãos, porque não tem revolução na tua vida. Não tem nada de novo em 2024, se não for pelas Escrituras. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus age e permanece. Porque eu não estou falando da gente ter um culto de empolgação. Estou falando para a gente permanecer e terminarmos 2024 amadurecidos um pouquinho mais firmes e fortalecidos na fé. Não, sabe, negócio oco, vazio desse mundo gospel, fajuto que a gente tem por aí. Não. Vá para as Escrituras, permaneça nelas, leia a Bíblia. Irmãos, use esse devocionário. É para a glória de Deus que a gente está falando isso, não é para vender. Use esse devocionário como ferramenta. Pequenas doses, mas mantenha ali. Fica firme. Nunca leu os evangelhos? Começa amanhã. Escolha qualquer um dos 4, mas inicie essa jornada. Quer ser transformado? Não é quantos livros você vai ler em 2024. Começa pela palavra de Deus. Aí depois a gente fala de livro. Depois a gente fala de outros textos. Mas começa pela palavra de Deus. É adolescente, é jovem, é criança. Escolha um texto fácil, mas inicie. Porque a tua vida, ela vai ser sempre provocada na tua mente. É sempre aqui que vai ser a batalha. A batalha está aqui dentro, irmãos. A doença, ela vem, mas para onde que ela sobe? Para a cabeça que enfraquece. A cabeça que não vai aguentar, que não resiste, porque se tiver a palavra de Deus, vem o dia mau e você lembra que o Senhor cuida de você. O Senhor te instrui, persevere, continua. Agora, se não tiver a palavra de Deus, é vazio, 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 oco, 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 já era.
Agora, tenha a palavra de Deus em você. Persevere. Começa com o Novo Testamento. Começa com o Salmo. Começa de algum lugar. Começa com um bendito plano de leitura bíblica que seja saudável para a sua vida. Que leia o Novo Testamento no ano de 2024. Perdeu um dia, não perca o próximo. É assim que a gente vai. Mas, a igreja, irmãos, tem um monte de gente zumbi, gospel, andando por aí na terra do nunca e pensando que a vida é palavra de Deus, é escrituras no coração e perseverar. Porque quem não perseverar, misericórdia. Então, palavra de Deus, eu vou ser breve, desculpe, eu vou partir para a oração. Vamos ficar em Romanos? Romanos 12. Romanos 12, 12. Veja o que diz o texto. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Para perseverar na oração, tem que ter palavra de Deus. Porque se não tiver palavra de Deus, a tua oração, o que vai ser? Me dá, me dá, me dá, quero, 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 faz, 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 Senhor. Agora, se eu tenho palavra de Deus, eu tenho um momento de oração, e a minha oração começa, Senhor, toda a glória, toda a honra ao Senhor que é santo, bendito e único. Deus da minha salvação. Deus que eu exalto. Deus que me fez. Deus criador dos céus e da terra. Aí você, talvez aí fale. Senhor, apesar de tudo isso, estou no dia da minha aflição. Estou no dia da minha dor. Mas quando não tem escritura, o culto é só qual é a hora de pedir? Qual é a hora de Deus resolver o meu problema? Qual é a hora de Deus vir com... Entendeu? Agora, tem a escritura. A palavra de Deus vai te conduzir num tempo que não tem como, irmãos. A palavra de Deus... Aí você termina um texto como hoje, que o Paulo aqui leu para a gente iniciar o texto do devocionário. Aí você vê que o Senhor está salvando em todas as nações e me convidou a participar desse plano da salvação. Senhor, os meus problemas são definidos, limitados por um tempo demais para aquilo que é grandioso demais que o Senhor está fazendo e me convidou a participar. Louvado seja o Senhor. Muda. Palavra de Deus. Oração. Mas, vamos para o congregar? Abra em Hebreus 10, 25. Tem outros textos. Podia ter ido para o Salmo 22. Mas vamos ficar aqui em Hebreus 10, 25, conhecido texto. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, falando do dia do Senhor. Aqui é um local de encorajamento, irmãos. Aqui é um local de generosidade, de hospitalidade, de gratidão, de perseverança, de prosseguirmos, de fé, de amor, de esperança. Mas é igreja que envolve uns aos outros. E é nisso que eu quero te convidar para nós orarmos agora. A palavra do Senhor é central na nossa vida. Vida de oração é central na nossa caminhada. E uma igreja que se reúne para adorar o Senhor também é central na nossa caminhada. Agora estamos no mês de janeiro. Deus te abençoe nas suas férias. Deus te abençoe no tempo de descanso, de renovo. Nossa agenda aqui é reduzida de propósito. É verão, férias escolares, desfrute do tempo com crianças, de vai e vem de mesas com os amigos, de boas comemorações, de boas comidas, de boas conversas. Mas tem uma igreja aqui que vai se reunir nos próximos 4 domingos. Tem uma igreja, inclusive, que vai se reunir informalmente nesses ajuntamentos menores, nesses encontros, porque quando se junta com uma outra família, com outro irmão num café, ali a igreja do Senhor está reunida. Cristo está ali, o Espírito Santo de Deus está ali presente. Mas, terminando janeiro, voltamos em fevereiro, temos uma agenda da igreja para 2024, mas é uma agenda que não é para te entupir de faz, é porque é bom servir ao Senhor. É bom permanecer nessa caminhada. E é bom lembrar, Senhor, assim como foi em 2023,
nos instrua, nos guarde, nos abençoe, fala conosco, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos quer bem. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Queria chamar os irmãos do louvor também para a gente terminar esse tempo aqui de adoração com uma canção. Vamos orar. Vamos cantar em seguida. Se quiserem repetir uma das canções, fique à vontade. Eu não sei como é que está a ordem aí. Vamos louvar. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, esse tempo de ajuntamento precioso que o Senhor nos deu hoje. Nessa última reunião, último culto desse ano. Oh Deus, obrigado por nos ter dado esse espaço, mais uma vez, para um culto público. Obrigado por irmãos que estão aqui hoje, outros que estão online, outros que estão saindo agora num período de descanso, de renovo, outros que permanecem aqui. Ah, Senhor, que bom esse movimento que é do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o ano representa também as estações, dos climas que já enfrentamos concretamente, mas com significado que em cada estação o Senhor é Deus presente. Assim que vamos entrar numa nova estação de vida, talvez na nossa idade, talvez no contexto de cada família aqui, mas Senhor, nós afirmamos aqui hoje, ó Deus, queremos continuar ouvindo o Senhor, nos instruir e nos guiar neste novo ano. Queremos sim, Pai, dar glória ao Senhor por aquilo que passou pelo dia de hoje e com esperança no dia de amanhã. Senhor, quantos pedidos de oração foram e são apresentados ao Senhor, e continuamos a clamar, Pai querido, tem misericórdia, mas ao mesmo tempo, bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre, que nos guarda, que nos instrui, e que nos instrui nesse caminho que queremos permanecer até o dia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.